A paz do Senhor Jesus, meus amados. Deus abençoe a tua vida. Tudo na bênção, tudo na paz. Eu creio que você está bem. E se não tiver, eu profetizo a vitória, a unção do Senhor sobre a tua vida. Amém, meus amados? Meu querido, estou aqui lendo a palavra, meditando a palavra. E eu comecei a ler o segundo livro de Reis, capítulo 1, né? Nós estamos aí na campanha dos 7 milagres do Rio Jordão. E o segundo, né, milagre que nós vamos estar ministrando a palavra está sobre Elias, que ele passa pelo Rio Jordão. Só que a gente, né, para entender aquilo, tem que ler toda a história, o contexto, por que Elias estava fazendo. Então eu comecei a ler esse livro e no início já fala sobre Acasias. Quem foi Acasias? Acasias, ele assumiu no lugar do pai dele. O pai dele chamava Acabe e a sua mãe Jezabel. Todos nós sabemos que ele vem de uma herança não muito boa. Então, né, aquilo que ele aprendeu, ele viu com seus pais, ele continua fazendo. Então, quando ele assume, né, quando Acabe morre e ele assume, porque ficou um período lá com o vice-rei, né, e depois ele assume, né, no lugar de Acabe, por ser filho, ele ouve que os inimigos vêm contra ele, e ele nervoso, né, deixa eu até ler aqui, versículo 1 do capítulo 1. E depois da morte de Acabe, Moabe se revoltou contra Israel, e caiu Acasias pela grade de um quarto alto, que tinha em Samaria, e adoeceu. E enviou mensageiros e disse: ide e perguntai a Baal-zebub, deus de Ecrom, se sararei desta doença. Aqui que está a questão, no versículo 2 ali. Ele cai de um quarto alto, ele se machuca, né, ele adoece, e ele manda os seus mensageiros, ir até o Deus de Ecrom, para ver se ele iria sarar da ferida. Irmãos, ele, com todo o histórico, com tudo aquilo que ele vê, seu pai se afastando de Deus, se juntou com Jezabel, começou a adorar deuses estranhos. Eu creio que por mais que ele pudesse ser criança, eu creio que ele ouviu, né, alguém dizer que o pai dele sofreu tudo aquilo que sofreu devido à desobediência, né, e ter se afastado de Deus, ter se afastado do Senhor. Então, quando ele fica doente, ele manda os seus mensageiros ir perguntar. Olha o que acontece. Deus imediatamente usa Elias para mandar uma mensagem para ele. Olha, pergunta a ele se Israel não tem Deus, para que ele precisa ir consultar a Deus estranho. Acabou ali, foi decretado a sentença dele. Reflexões que nós temos que tirar, aprendizado que nós temos que tirar dessa história. Meu irmão, eu e você servimos um Deus que cuida de nós e requer total confiança nele. É a palavra, irmãos, eu não vou parar de falar isso. É a palavra de Deus que libera a vida para nós. É o Senhor que libera a vida para nós. Aí, os mensageiros saem, Elias vai ao encontro dos mensageiros, fala assim: ó, volta, fala para Acasias que acabou, vai morrer, porque ele afligiu a lei de Deus. Ele foi buscar deuses estranhos. E ele procura saber quem foi esse homem, como é que ele se veste. E eles falaram da maneira, né, que ele se veste, aqui no versículo 8 do capítulo 1, e eles disseram: era um homem vestido de pelos e com lombos cingidos, de um cinto de couro. Então disse ele: é Elias o tibista. Ele conhecia o profeta, ele conhecia Elias, é pior ainda a situação dele.
piorou mais ainda, porque ele sabia que em Israel, em Judá, tinha um homem de Deus, um homem a qual, quando consultado, Deus falava. E esse homem que se levantou contra o seu pai, lá na guerra, lá na batalha de Elias contra os profetas de Baal. Desculpa, irmão, desculpa, estou um pouquinho resfriado. Então, assim, olha como esse camarada, ele não vigia e quer fazer as coisas, ainda fica brabo. Por quê? Ele manda um capitão, né, com 50 homens, e chega lá e fala assim, ó, desce que o rei quer falar com você. Elias ora, manda descer fogo do céu, consome. Vem o segundo, chega lá, olha, desce que o rei quer falar com você. Se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu, consome você e seus 50. Acontece. O terceiro, chega lá de humilde. O terceiro, no versículo 13, chega lá e fala assim, e tornou a enviar outro capitão dos terceiros 50, com seus 50. Então subiu o capitão de 50, e veio e pôs-se de joelho diante de Elias, e suplicou-lhe e disse, homem de Deus, seja, peço-te, precioso aos teus olhos a minha vida, e a vida desses 50 teus servos. Eis que o fogo desceu do céu, e consumiu aqueles dois primeiros capitães de 50, com os seus 50, porém agora seja preciosa aos teus olhos a minha vida. Aí Elias, como tem ligação total com o pai, diz assim, o anjo fala para ele, então o anjo do Senhor disse a Elias, desce com este, não temas, e levantou-se e desceu com ele ao rei, e disse-lhe, assim diz o Senhor, porque enviaste mensageiro ao consultar Baal-zebub, Deus de Ecrom, porventura é porque não há Deus em Israel para consultar a sua palavra? Porquanto desta cama a que subiste, não descerás, mas certamente morrerás. Versículo 17. Assim, pois, morreu conforme a palavra do Senhor, que Elias falara. E Jorão começou a reinar em seu lugar, no ano segundo de Jeorão, filho de Josafá, rei de Judá, porquanto não tinha filhos. Mas dos efeitos de Acasias, que tinha feito porventura, está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel. Elias falou algo, quando o Senhor deu a revelação a ele, ele mandou um recado. E quando Elias está diante do rei, falou a mesma coisa. Não falou nada para agradar, não falou nada para poder... Eu fico vendo esses profetas de hoje. Os profetas de hoje só falam coisa boa. Os profetas de hoje vê as pessoas erradas, as pessoas roubando, as pessoas adulterando, as pessoas vivendo de fornicação e não fala nada. Não, Deus é contigo, Deus está no controle, Deus vai te abençoar. Amém. O nosso Deus é um Deus abençoador, mas Deus é justo, Ele não vai contra a palavra dele. Se você se consertar, se você largar a prostituição, se você largar as drogas, se você se acertar com tua esposa, teu esposo, vai acontecer. Agora os profetas de hoje não, só prega bênção, só vitória, só vitória, só vitória. Não tem compromisso com a palavra. Aqui, ó, a palavra de Deus. O rei Aquias, ele não honrou o Senhor, não obedeceu os mandamentos, porque por mais que ele viveu no meio dos seus pais ali, eu creio que tinha alguém, eu creio que tinha algum remanescente falando, olha, somente o nosso Deus adorais, não existe outros deuses, nós não podemos se prostituir indo além de outros deuses. Mas não, ele agiu como ele achava que devia agir. Irmãos, é terrível eu e você, servo de Deus, achar que devemos agir do jeito que a gente quer, sem consultar o Senhor. Consulte a Deus. Não perca a tua vida, não perca o teu reino, não perca a tua família por causa de desobediência. Seja um apaixonado pela palavra, seja um apaixonado por obedecer ao Senhor, porque assim fazendo, você vai ter vitória. Acasias não obedeceu, o profeta não aliviou, e é assim que acontece, meu irmão. Talvez esse vídeo não dá ibope, esse vídeo
não dá visualização. Por quê? Porque a gente está falando que a palavra de Deus ensina. Se obedecer, tem vitória. Se não obedecer, meu irmão, não tem conversa. Não tem conversa. É por isso que eu tenho que lutar com a minha própria carne, contra a minha própria vontade, para poder agradar o Senhor. Agrade, pois, o Senhor, meu irmão. Confia no Senhor. Muitas das vezes a minha atitude, a tua atitude, fala diferente do que minhas palavras. Como assim, bicho? Ué, eu falo uma coisa, mas vivo outra. Eu falo uma coisa, pratico outra. Ei, se viver na dependência de Deus é querer fazer do jeito que você acha que tem que fazer, não é dependência de Deus. Dependência de Deus é você ouvir a voz do Senhor. E Ele mandou ir para a direita, você vai. Ele mandou você ir para a esquerda, você vai. Mas eu não estou vendo. Abraão saiu para uma terra que não sabia para onde que era. Mas ele confiou na palavra do Senhor. Confie na palavra do Senhor. Não se coloque, não se deixe seduzir por pratos de Nabucodonosor, meu irmão. Eu tenho falado isso direto. Daniel e seus amigos. Daniel e seus amigos. Por um momento deixaram de comer o que tinha de melhor. Mas quando precisou deles, eles tiveram a revelação porque eles tinham intimidade com o Senhor. Quem abre mão de algo para poder agradar o Senhor, meu irmão, eu sempre falo, Deus não deve nada para ninguém, não vai ficar me devendo. A hora oportuna, Ele vai vir com mão forte, vai me abençoar. Então, em nome de Jesus, assim como Daniel chegou no cargo de governador e colocou seus amigos ali, ele podia comer tudo que estava naquele banquete, mas que estava sacrificado. Agora ele podia comer a hora que ele quisesse, não a hora que o rei colocasse. Então seja obediente à palavra, seja fiel à palavra, seja fiel a Deus e você verá como Ele vai prosperar na tua vida. Amém? Meus amados, fica com essa palavra. Espero que dê visualização. Espero que você receba primeiramente e seja impactado e volte para o lugar que o Senhor preparou para você. Amém? Você que não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva, curta e compartilhe aí. Deus abençoe. Geração Eleita SG é o canal da tua vitória. Deus abençoe, fique na paz.